Olá, bom dia. Você acompanha agora, ao vivo aqui pela TV Assembleia, a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos, invocando a proteção de Deus. Declaro aberto o trabalho da Comissão de Saúde e Saneamento. Hoje eu tinha um documento grande para ler aqui, desde 2011, a nossa luta com relação à questão do implante coclear, mas, infelizmente, nós teremos que ocupar às 11 horas, às 10 horas o auditório, então eu não vou fazer esse resumo, mas eu quero aproveitar, convidar todos para esse congresso que eu já mostrei aqui agora há pouco, a programação, o convite. Esse congresso é o 6º Congresso Brasileiro de Judicialização da Saúde. Então, nós queremos, nesse convite que foi distribuído aqui, está aqui o presidente do Congresso, aqui, Maeli Coelho, o presidente nacional é o desembargador João Pedro Gibran Neto, coordenador científico do Congresso, é o desembargador da 4ª Região de Curitiba, no Paraná, funciona em Curitiba. Eu sou o coordenador de assuntos institucionais. A doutora Crenia Vanz é coordenadora executiva, ela que organiza. Doutor Arnaldo Recepian Salles Lima Júnior, é do Conselho Nacional de Justiça, e Ricardo Oliveira, secretário de Saúde. Então, são essas pessoas que estão organizando esse congresso. O congresso será realizado no dia 30, 31 de julho e 1º de agosto, no Itamaraty Hall, aqui próximo à Avenida Leitão da Silva. Bom, dito isso, então, nós vamos começar a ceder a palavra. Vamos ver como é que nós vamos distribuir. Antes de começar a nossa reunião, já havia dito que nós iríamos ceder 5 minutos para cada um, e o que sobrasse de tempo ia ser o debate e alguma informação, alguma complementação dos participantes. Então, por gentileza, eu peço que marque os 5 minutos para que dê a oportunidade de todos falarem. Inicialmente, vamos ouvir muito bem. Tatiana acabou de tirar as fotos agora. Quem dos 5, dos 4, quer falar primeiro? Siqueira? Eu gostaria só de pegar um gancho na finalização da reunião passada, que ficou algumas definições para que a Secretaria de Saúde fizesse. Eu acho que seria de bom tamanho iniciar a falação dos trabalhos de hoje pela Secretaria de Saúde. Muito bem. Então, Maria Ângela Braga Pereira Nilce, ela é referência técnica da rede de pessoas com deficiência e que vai, naturalmente, dar alguma explicação sobre o que foi acordado na última reunião. Nós estamos aguardando ainda a presença do Dr. Hugo Fernandes Matias, que é o defensor público estadual também, que foi convidado e marcou e confirmou, só que nós estamos com algum problema na Grande Vitória ainda de alagamento e de trânsito. Talvez seja a própria Luzilene está sinalizando ali que ela veio correndo também para poder chegar no horário. Então, Maria Ângela, por gentileza. A situação, só para fazer um resumo, é dos implantados, né, do implante coclear realizado numa parte, que foi feita com aquela TAC, onde se contemplou apenas 12 meses. Mas a gente sabe que tem as diretrizes que a pessoa tem que receber assistência pelo resto da vida. Muito bem. Nós já reunimos diversas vezes, inclusive com o secretário de Saúde e tal, e ficou já definido algumas coisas. O que ficou definido já, estipulado, é que quem é aquele cliente do TFD, do tratamento fora do domicílio, que fez o implante coclear fora do Estado do Espírito Santo, ele vai continuar como TFD, será liberado, porque eles entenderam, nós os fizemos compreender que os aparelhos do CAN, do Hospital das Clínicas, é incompatível, então eles têm que continuar lá, até que a gente consiga aqui
com licitações, a aquisição das outras marcas e que possa ser migrado todos para cá. Isso já ficou definido e que quem vai dar o laudo também já ficou definido seria a responsável, a coordenadora lá do UCAM, porque o problema maior do TFD estava sendo o laudo, que ninguém sabia onde iria conseguir aquele laudo para confirmar que o Estado ainda não possui o tal aparelho, né, da especificado. Com relação ao implante coclear, ficou definido também que nós já procuramos, ligamos para todos os pacientes, escolhemos a história de um a um, sabemos qual é o problema de cada um dos 12 pacientes. Eu tenho apenas 2 pacientes que eu não tenho contato, que eu já pedi a Lourdilene para ver se ela consegue esse contato para mim, os demais todos. Desses 12, 5 já estão em acompanhamento no UCAM. E, com detalhe, ficou do Hospital das Clínicas fazer uma agenda para avaliação, exatamente para ver a necessidade de cada paciente, para ver como vai se proceder, né, a aquisição desses materiais periféricos, visto que o aparelho usado é de outra marca, que não é compatível com a marca que existe no UCAM. Então, nós já temos tanto a listagem de quem faz o tratamento fora de domicílio, com todos, como é que está a situação de cada um, assim como a situação de cada um do implantado coclear numa parte, e que já vamos agendar junto ao UCAM para que ele liste os problemas, para que a gente possa tomar as providências de aquisição, de como nós vamos fazer para poder dar assistência a esses pacientes. Ok. Próximo a falar, quem? Lourdilene ou José Onofre? Quem aqui? Antes, eu quero registrar a presença de Graciene Moura da Silva, que é mãe da Débora dos Santos, Débora Santos da Silva, que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela presença. Pois não, quem é o próximo a falar? Eu gostaria de registrar que, na semana que passou, nós tivemos uma reunião com a subsecretária Joana, secretária de Saúde, juntamente com toda a equipe e a doutora Carmen, e nos foi comunicado dessa decisão que foi acabado de ser comunicado aqui nesse plenário. A grande questionamento nosso é com relação às questões da manutenção desse serviço que vai ser disponibilizado e foi reconhecido pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério Público do Trabalho, e que a UCAM vai passar, a partir da data, a ter responsabilidade sobre esses 12 implantados. Como tudo que a gente conquista, a gente tem que prestar também atenção na questão da manutenção do serviço. E eu gostaria de saber da Secretaria de Saúde como que vai ficar essa questão da manutenção dos serviços desses implantados. Não, Responder, por favor. Qualquer aquisição de qualquer material, que a gente chama de materiais periféricos, para a manutenção, ele tem que ser feito através de licitação pública, né? Todo mundo sabe, não tem como fazer uma compra direta. Então, isso tudo já está sendo providenciado junto ao CAM. Nós fizemos um parecer jurídico da inegibilidade para a aquisição desse material, da gente tentar fazer uma compra mais rápido possível, que é uma parceria entre o CAM e a CESA. Então, esse documento estão ainda discutindo, porque a gente não pode ferir a legislação, né? O senhor sabe, o deputado sabe muito bem, que no serviço público as coisas têm que ser feitas tudo dentro da legalidade, principalmente quando se trata de aquisição de aparelhos para a manutenção, né? Salvo se tiver uma outra situação, outra empresa que resolva fazer essa manutenção, entendeu? Inclusive, com as outras empresas que
que são de outros aparelhos que estão fora, a conversação já está bem adiantada com relação a eles virem e entregarem o software e treinar a equipe da UCAM para que a gente possa migrar os demais pacientes. Esses do à parte é que a gente está tentando ver uma forma legal para adquirir. E o jurídico do Hospital das Clínicas já se reuniu com o jurídico da Secretaria de Estado de Saúde e já conversaram e isso está em desenvolvimento. Tá? Essa conversa. Eu fiz essa colocação. Siqueira, só um minutinho para registrar a presença do Dr. Hugo Fernandes Matias, que é defensor público e que está acompanhando a nossa reunião. Só avisar ao Dr. Hugo que nós teremos que desocupar o auditório às 10 horas, então nós estamos limitando o tempo de cada um, infelizmente. Outras épocas a gente falava até 11 horas, mas infelizmente a outra comissão vai reunir aqui. Siqueira, desculpa a interrupção. Não, eu só fiz essa colocação com a preocupação de que não aconteça novamente as questões de tempo que demorou durante todo esse trâmite dessa situação, desse compromisso do Estado com os implantados cocleares do Aparte Hospital. Bem, próximo, quem é Luzilene? Antes eu quero mostrar aqui que Luzilene me deu esse presente carinhosamente. Há muito tempo eu guardo com carinho, porque a Luzilene, isso aqui representa o implantado coclear, que é o ouvido biônico, para quem não sabe, quem está em casa, é isso aqui, esse aparelhinho, a ventosa que tira aqui, a pessoa com isso aqui passa a ouvir, se tirar, passa a não ouvir. E ela tem uma filha, Thalita, já está com quantos anos? 18. 18 anos. Então, pelo menos uns 8 ou mais anos a gente vem acompanhando a Thalita aqui e lutando por isso que bravamente a Luzilene tem feito. Pois não, com a palavra Luzilene. Bom dia a todos. Realmente nós tivemos sexta-feira com a Secretaria de Saúde e ficamos bastante animados do que ouvimos, através da doutora Maria Ângela, através da doutora Joana Dark. Então, assim, a gente espera que realmente tudo que a gente conversou ali realmente aconteça, que os casos do aparte seja dado continuidade, mesmo na UCAM, mas que seja dado, porque eles precisam da manutenção. E o que tem me preocupado aqui, eu nem sei para onde apelar, mas eu vou fazer essa colocação. Um paciente de Colatina me ligou na sexta-feira e me comunicou que o processo dele, que quebrou o implante, o processo dele está um ano... Luzilene, só um minutinho. Eu queria que a Maria Ângela, por gentileza, a Luzilene está... Desculpa, mas ela está fazendo um questionamento, uma pergunta à Secretaria de Saúde, então eu gostaria que você ouvisse... Não, eu sei, mas é só porque ela está dirigindo, está fazendo uma pergunta e só você poderá responder, por gentileza. Eu nem sei se é a secretaria que pode me responder isso, porque o paciente reclamou de mim que inclusive eu tive com a Maria Ângela na sexta-feira e o nome desse paciente não está lá como processo. Por quê? Porque o processo dele está 1 ano e 6 meses na mesa do juiz, lá em Colatina, e o juiz não faz nada. Toda vida que a irmã vai ver, está lá, não é dado um passo, a mais nem a menos. Aí, num caso desse, eu não sei o que a família tem que fazer para acelerar, porque o máximo que ela podia fazer, que era chegar no judicial, já chegou. Só que está 1 ano e meio que está parado no judicial e não acontece nada. E não chega na secretaria, porque o judiciário... Já olhamos isso na secretaria, não tem nenhum processo na judicialização, não tem. Inclusive, eu já olhei aqui, é a Débora? É a Débora. Ela é TFD, ela não é do Aparte Hospital, não foi implantada lá. Então, é Débora da Silva Santos, a gente já ligou, ela precisa da troca do aparelho, sim. Aí eu fui, falei com nossa judicialização para ver o que estava acontecendo. Não tem nenhum papel lá. Então, assim, não chegou até a gente ainda essa solicitação. É a Débora, né? Ok, bueno, continua. Entendeu? Não chegou para a gente. Nós não temos nenhum papel, nada de judicialização com relação a nenhum implantado coclear. Entendeu? E foi verificada, inclusive, a situação específica da Débora. Aí eu não sei o que está acontecendo lá, onde ela entrou com o processo. Muito bem. Então, vou perguntar a Graciane, por gentileza. Fala no microfone, Graciane, o andamento. Fica em pé aqui para cada televisão, por gentileza. Tá bom aí. Bom
Bom dia a todos. Bom dia. A Débora já está há 1 ano sem ouvir, entendeu? Nós entramos com o processo já tem quase 1 ano, se eu não me engano. E em outubro, novembro, o juiz deu a liminar. E dali para cá, ninguém deu mais uma posição para a gente, não falou nada. Eu estou com o número do processo que o advogado me passou. E o juiz já deu a liminar para a gente, só que até agora não foi comprada, não fui procurada, não recebi nenhuma resposta de ninguém em relação a isso. E a Débora está ficando defasada, está ficando sem ouvir. Tudo que ela tinha aprendido, ela desaprendeu, entendeu? Então, assim, está retruando a situação dela, está prejudicando na escola, entendeu? Ok, eu gostaria de ouvir Mariana, tem alguma resposta para dar sobre isso? Mas é exatamente esse processo dela não chegou ainda na Secretaria de Saúde. Nós não temos nenhum processo, não existe esse processo dela lá. Então, a gente gostaria que a mãe fosse providenciar lá junto aonde ela entrou, na judicialização, porque lá na Secretaria de Saúde não tem nenhum processo pendente de nada, nem o nome dela não consta. Então, não tem como nem a gente liberar, porque não chegou lá ainda. Doutor Hugo, tem alguma informação sobre isso? Já que eu queria só te falar a presença da Joana Jäger, né, subsecretária de Estado de Saúde. Tá, eu ia fazer esse registro, tá? Mas você já fez Joana Jäger, nome difícil, sobrenome difícil de pronunciar, né? Subsecretária de Estado de Saúde, nossa antiga conhecida, competente subsecretária, mas eu queria ver se o doutor Hugo tem alguma coisa a responder sobre essa questão. Pois não. Bom dia a todas e a todos. Em relação a esse ponto, primeiro queria cumprimentar o deputado proponente que está presidindo a audiência pública, o doutor Hércules, e estender o cumprimento ao doutor Hércules a todos aqui presentes, principalmente a sociedade civil que tem apoiado demais a Defensoria Pública. Em relação a esse ponto, para ser bem breve por conta do horário, sem entrar nos detalhes do processo, quando nós temos um processo judicial, muitas das vezes nós somos levados a crer que o ajuizamento da demanda, colocar aquele problema no papel e protocolizar no fórum, é o passo essencial e único para a solução de um problema. Mas a prática tem nos mostrado que a Defensoria Pública, pelo menos, tem litigado da seguinte forma. Primeiro, nós tentamos administrativamente a solução das demandas, porque a solução consensual e administrativa é sempre a melhor solução. Quando nós precisamos ajuizar uma ação judicial, apesar de ter sido protocolizada, é sempre importante utilizar mecanismos para acompanhar o processo. E os mecanismos são desde o advogado ao defensor público que trabalha na comarca, que trabalha na vara, o acionamento dos conselhos. Então, litigar um processo, ainda que individual, de forma estratégica. Nesse particular, nós colocamos a Defensoria à disposição, por ser a missão constitucional da Defensoria, sempre que estivermos diante de direitos fundamentais de pessoas que não tenham condições de arcar com os custos de advogado. Então, se estiver numa situação parecida, eu não sei como é esse processo, mas em processos futuros é sempre importante acionar o defensor público para que ele possa acionar a rede, seja o Conselho Tutelar, o Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, ou até mesmo despachar com o juiz, trazendo elementos que mostrem a necessidade daquele processo ter uma marcha mais célere. Então, nesse caso, eu peço a Graciane depois de conversar com o doutor Hugo, para ver se pode acompanhar, achar onde está esse processo e ver o que está acontecendo, por que está parado. Joana, quer falar alguma coisa sobre o assunto aqui? Você quer ouvir mais? Primeiro, bom dia. Bom dia. Peço desculpas por ter me atrasado. Eu tive um contratempo dentro da secretaria que eu tive que resolver, então, por isso que eu cheguei atrasada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho importante eu continuar ouvindo. O que eu quero dizer é que nós temos, há cerca de 6 meses, tomado já algumas providências. E nos últimos dias, nos últimos 2 meses, nós tomamos inúmeras providências. Quando eu assumi a subsecretaria, que eu pude fazer essa avaliação, doutor Hércules, e depois eu gostaria de, então, enumerar o que a gente tem feito, como é que a gente tem encaminhado, mas assim, eu me atenho agora a ouvir. Tá?
Eu só gostaria só de acrescentar, dentro daquelas Bueno. providências que a gente tomou, doutor Hércules, foi com relação que a gente foi criado uma Câmara Técnica, foi nomeado uma Câmara Técnica especificamente para resolver os problemas relativos a qualquer problema da saúde auditiva, inclusive com a participação dentro dessa Câmara Técnica da associação, da presidente da Associação dos surdos, né? Amigos, né? Isso. A passou. A PASSOD. É a Muito bem. PASSOD. Luciane, quer complementar mais alguma coisa? Não. Zé Onofre? Não, é isso mesmo. Eu fiquei até muito animada depois da conversa que nós tivemos com a doutora Joana e Maria Ângela na secretaria, e eu acredito que a gente agora vai conseguir sair do lugar. Eu senti firmeza, as mães aqui presentes, a Graciane, né, nós vamos ver depois o seu caso, mas eu acredito que agora vai ser o pontapé inicial para que tudo aconteça. Eu fiquei bastante animada com a conversa que nós tivemos. Que bom. A gente fica muito feliz, porque essa luta sua Muitos anos. é de muitos anos. Né? Uhum. Muito bem, Zé Onofre. Minha palavra vai ser curtinha, não quero deixar meu tempo das outras pessoas. Microfone. Cadê o negócio dele? Repetindo, doutor, a minha palavra vai ser curta para poder deixar o tempo às pessoas aqui, que o caso é muito complexo e precisa, talvez, numa outra sessão, a gente acabar de concluir. Tá? Só quero registrar aqui o seguinte, no artigo 18 da Lei 13.000, da Lei da Acessibilidade, né? 3.146, no parágrafo 1º diz o seguinte: é assegurada a participação das pessoas com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela é destinada. Eu acho que esse convite da Secretaria para que a associação participe, tanto ela como as outras, né, é fundamental para que essa política de saúde venha a ser implantada no nosso Estado. Né? Inclusive, essa que eu lidei aí do câncer de mama, que depois eu quero voltar a gente ter uma oportunidade de falar sobre isso, hoje não, mas só essa altura só precisa ter uma ideia que a gente precisa trabalhar nessa questão aí do câncer de mama da pessoa, principalmente o cadeirante. Né? E como eu não fui na reunião lá que teve com a... Como não estive na reunião junto com o Siqueira, mas a Ludilene, mas eles me passaram mais ou menos o que foi conversado, eu acho que estamos caminhando. A minha preocupação agora é como vai ser feita essa manutenção, principalmente desse pessoal que foram implantados na parte. Então, essa participação da sociedade é muito importante para a gente possa caminhar. Tá? Sobre a parte auditiva, eu encerro a minha palavra só com isso. Mas eu quero lembrar ao senhor que nós, em 2 de novembro de 2015, o senhor fez um ofício solicitando aí a participação das outras comissões na discussão dos problemas das pessoas com deficiência. Eu queria, numa próxima oportunidade, a gente abordar esse assunto para a gente poder ver se a gente faça essa concretização desse grupo de trabalho, que é muito importante. Por exemplo, na área da saúde, né, na área da educação, a saúde precisa participar. Tem alguns casos que a saúde também está dentro dessa reivindicação. Então, o grupo que a gente sugeriu, do grupo de trabalho, seria muito importante para a gente adotar umas políticas de atendimento às pessoas com deficiência. Lembrando, em relação ao tratamento da mama aí, e é uma lei, né, federal, que os municípios e estados têm que se adequar a esse atendimento apropriado, né, um setor específico para esse atendimento. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito bem, Zé Onofre, esse grupo que você sugeriu, nós fizemos ofício para todos, só a assistência social, a Comissão de Assistência Social, foi isso? Só a Comissão de Assistência Social da Assembleia que deu resposta, mais nenhuma comissão, infelizmente, não se interessou pela pessoa com deficiência. O que eu sugiro que a gente possa fazer é o seguinte: eu sou presidente, eu criei a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, que nunca se falou aqui na Assembleia sobre o Terceiro Setor. O Terceiro Setor são todas essas ONGs que prestam relevante serviço à sociedade e que, naturalmente,
movimenta 5% do PIB brasileiro. Sempre falo sobre isso, 5% do PIB brasileiro. Se fosse uma nação, seria a 8ª economia do mundo. Então, o pessoal de APAI, Espenha, Pestalozzi, União de Cegos, em Vila Velha, Unicep, tem o Luiz Braille aqui em Vitória, enfim, são todas essas entidades, a PAD lá em Vila Velha, que cuida do pessoal dependente químico, que eu também já visitei lá, eles virão aqui, está marcado para o dia 24, se eu não me engano. Então, a gente fazer uma audiência com mais tempo, né, pelo menos às 4 horas, a gente tem feito audiência de 4 horas. Se aqui não der, a gente vai procurar viabilizar o plenário de Seu Cardoso e a gente poderá falar mais tempo. É a sugestão que eu faço. Se você, Siqueira, o nosso doutor Hugo, Mariângela, Joana, Zé Onofre, Rosilene concordarem, a gente vai procurar marcar uma data com tempo para poder discutir essa questão. Começando pela Joana. De acordo? Siqueira, de acordo? Ok. Rosilene, de acordo? Zé Onofre, de acordo? Mariângela, doutor Hugo. Então, nós vamos ver uma data que o plenário não esteja ocupado. Agora, eu queria perguntar a vocês preferência de horário. Eu acredito que na parte da tarde, depois do almoço, a gente não terá tanta pressa para desocupar o plenário. Pode ser? Pode ser, para mim pode. Na parte da tarde? Só quarta-feira? Tudo bem. Quarta-feira para você tem impedimento? Para vocês? Não. Não? Tudo bem, então nós vamos agendar numa quarta-feira, vamos ver o plenário quanto que está desocupado e nós temos que ter um tempo também para mandar convite para todas as entidades e assim que vocês também receberem esse convite, eu peço a vocês que sejam multiplicadores também desse movimento, ok? Então, não, é porque é frente parlamentar. Bom, de qualquer jeito eu vou botar de deliberação do meu querido Almir Vieira, que é o nosso vice-presidente, se ele concorda, se quer fazer alguma intervenção. Bom dia a todos. Eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Ok, obrigado, deputado. Então, foi aprovado. E, mais naturalmente, quem vai fazer? Nós podemos unir a Frente Parlamentar e a Comissão de Saúde, fazer isso em conjunto. Eu sou presidente da Frente Parlamentar e também da Comissão de Saúde, com certeza faremos isso em conjunto. Em data, foi aprovado, em data a ser marcada de acordo com a agenda do plenário. Fica, então, estabelecido para uma quarta à tarde. A gente vai combinar com a Mariângela depois. E, muito bem. Mais alguém quer fazer? Siqueira. Eu gostaria de voltar à nossa pauta do implante coclear, porque eu tenho algumas questões que são de fundamental importância. A questão desses 12 implantados pela parte hospital, em parte já está solucionado, né? E a gente aposta nesse encaminhamento que a Secretaria de Saúde tem dado. Mas eu gostaria de perguntar a Mariângela com a relação aos que não ainda chegaram a ser implantados. A questão se a Secretaria de Saúde tem alguma programação para fazer o atendimento e fazer a pesquisa para saber quem necessita do implante coclear ou não. Poderia responder? Joana vai responder, por gentileza. Mais uma vez, bom dia. Prazer ver o senhor novamente. Veja bem, nós, hoje, dentro do Estado, nós temos todas as estruturas necessárias para que a gente possa dar uma assistência adequada, de acordo com o número de pessoas que são previstas anualmente.
todo ano a gente tem uma programação e a gente tem uma previsão que a gente trabalha com epidemiologia e nos dá, com precisão, o número de pessoas que vão precisar por ano, pessoas novas no sistema que a gente diz, né? Pessoas que nascem com essa deficiência. Então, hoje no Estado, deputado, nós temos essa estrutura. Nós temos os 2 centros de referência, que tanto é no CREFES quanto na UVV, que são boas estruturas, competentes para o trabalho, com equipes multidisciplinares, e temos hoje, a partir de dezembro do ano passado, 2016, não, do ano retrasado, 2016, nós temos a habilitação do CAM. O CAM é um hospital-escola, o que nos dá a possibilidade, inclusive, de trabalhar de forma mais adequada com a residência, todo lugar que tem essa estrutura, que é um hospital-escola, a possibilidade da qualidade melhora muito. Isso na saúde a gente sabe, o doutor Hércules sabe muito bem disso, porque ele é médico. Então, veja bem, hoje nós temos essa possibilidade de estar trabalhando e oferecendo isso dentro do Estado com o número de previstos que nós temos no Estado. Qual que é a inadequação que hoje a gente está? Nós temos alguns fluxos regulatórios que nós estamos revendo, doutor Hércules, que, apesar de tudo, a gente ainda tem capacidade nessas estruturas ociosas. Então, existe capacidade ociosa por várias razões, inclusive de pacientes que marcam e não comparecem. Isso tudo nós vamos tratar na Câmara Técnica. Qual que vai ser o melhor fluxo? Como que a gente pode fazer para melhorar esse acesso? É uma coisa que não estava sendo vista, o fluxo ele existe, mas não estava sendo estudado com esse cuidado, que a partir da Câmara Técnica, com a participação de todos, será estudado. Melhorar o fluxo, melhorar o acesso. Então, uma vez melhorado o fluxo e o acesso, nós vamos ter 2 problemas ainda. O problema dos 12 que estavam no aparte e que a gente já fez a proposta para os 12. Eles vão ser avaliados no CAM e nós vamos oferecer, então, aí o necessário para que seja resolvido o problema dessas 12 pessoas. Os 84 que são TFD, que estão fora do nosso espaço, ou em Bauru, ou no Ribeirão, tem mais algum outro lugar? Campinas e São Paulo. As pessoas são 84 pessoas, nós levantamos. Eu expliquei para todos eles na reunião, paulatinamente, eles vão estar sendo inseridos novamente aqui no Espírito Santo, sem necessidade de sair. Por quê? Porque o serviço do CAM vai, cada dia, se estruturando para que ele possa ter de todas as empresas, equipamentos e de todas as empresas que fazem essa sustentação, manutenção. Então, são 4 empresas que a gente tem. Eles licitaram uma, agora, com a possibilidade dos 12, a gente vai abrindo e vai abrindo. Por exemplo, Bauru, vamos dar o exemplo, tem 20 anos, ele tem todas as 4 lá. Então, isso determina um tempo também. Mas, como o TFD, a gente tinha problemas também no TFD do laudo, nós já nos reunimos com toda a equipe TFD, com a participação da sociedade, todo mundo participando, e organizamos o fluxo. Qual que era o fluxo que estava precisando de organizar? Eles precisavam de uma referência para fazer o laudo exigido lá no TFD. Os médicos lá, que são do TFD, que ficam lá na superintendência, reuniram-se com o CAM, conosco, e decidiu-se que todos os laudos serão feitos no CAM. Então, hoje, nós não vamos ter aquela peregrinação que, infelizmente, a gente constatamos, doutor Hércules, que havia. O paciente ficava sem saber onde ele ia fazer o laudo, ele ia para um lugar, por outro. Então, hoje, estruturamos, junto com todos os centros de referência, tanto o VV, quanto o CREFES, quanto o TFD, quanto o CAM, a referência técnica. Você foi à reunião com TFD, mas com a referência técnica, para a gente já passar para a Câmara Técnica, que o fluxo vai ser direto no CAM. Então, hoje, todos serão informados, aí essa comunicação é fundamental, porque a gente constatou isso também, que tinha problema de comunicação, né? E eles vão todos para o CAM, fazem o laudo, e daí vão para o TFD. E, paulatinamente, a gente vai agregando essas pessoas aqui, de acordo com o amadurecimento do próprio serviço. Então,
existe uma diretriz nacional. Nessa diretriz nacional, ela estabelece alguns critérios para o implante. Então, quando é que vai ser implantado? Quando é submetido a todos aqueles critérios e a pessoa realmente manifesta essa necessidade. Então, nós temos alguns casos que a gente precisa de olhar, doutor Hércules, com cuidado. Alguns casos, por exemplo, que inclusive me parece que é o caso da nossa Amanda. Amanda? Débora. Débora, desculpa. Amanda é a mãe? Priscila é a mãe, desculpa. Então, a mãe que está aqui é Graciene Moura da Silva. Que é uma outra criança, desculpa. Mãe da Débora. Porque, na realidade, eu já estou conhecendo pelo nome. Mas é com muito carinho que eu faço isso. Mas, então, doutor Hércules, alguns equipamentos ficam obsoletos. É uma coisa que a gente nem sabia, eu fui aprender. E a obsolescência desses equipamentos, elas não estão previstas nem dentro do SUS. Não existe um código para pagamento disso. É complexo, então não é uma coisa... E a gente está cuidando disso também, de interlocução com o Ministério, e cuidando, nesse caso, vira mandado mesmo, e a gente vai cumprir. Então, doutor Hércules, o que eu quero deixar aqui, bem registrado, e a minha satisfação de estar aqui, eu contei uma história para todos no dia da reunião. Se me permite, eu gostaria de gastar um pouquinho a atenção de vocês. Quando nós começamos em 2005, porque eu tenho muitos anos já de saúde, 42 anos já, então, quando nós começamos em 2005, a questão da fibrose cística, nós tínhamos, com a sociedade, desenvolvendo as referências que não havia no Estado. Nós tínhamos cerca de 50 pessoas com fibrose cística no Estado, e que é uma doença muito difícil de tratar e causa muito desconforto para as famílias, é complexo. E nós iniciamos o centro de referência no Hospital Infantil e para o adulto, que alguns chegavam à adolescência, adulto jovem, e no Dório Silva. Na época, nós juntamos a equipe e mandamos todo mundo aprender no FMG, lá em Minas Gerais, porque lá que faziam um bom serviço. Só para resumir a história, passaram-se esses anos, hoje nós somos referências no Brasil. Dos 50 pacientes, nós estamos com mais de 150, e pacientes, inclusive, fazendo o teste genético, porque se casando entre eles. Quer dizer, não chegavam à adultez e hoje chegaram. Então, é cuidar com carinho dessa situação, e a gente vai conseguindo. Isso aí ficou como exemplo de como, cuidando com carinho, você consegue chegar lá numa situação tão difícil como é o fibrocístico. E exatamente com carinho, com essa atenção, e juntos, nós podemos chegar no estado de conforto, que é o que a gente pretende fazer nos próximos dias. Eu agradeço aí a atenção de vocês e ter me prolongado um pouquinho, mas eu achei necessário a gente se colocar. Muito bem, a explicação foi ótima. Agora, quero registrar a presença do senhor William Pontes, presidente do Sindicato de Psicologia do Espírito Santo. Muito obrigado pela presença. Tem mais outras pessoas também ligadas ao implante coclear aqui presentes. Eu quero lembrar também que nós estamos já na fase, já conseguimos espaço para a PASOD, para a FIUPA também, que é Fenda Palatina, lá em Vila Velha. Estamos esperando só a mudança do prefeito Max Filho, cedeu uma sala que vai ser para o pessoal de implante coclear, porque tem que ter um endereço, né, de referência. O pessoal vem do interior, mesmo daqui, tem que ter um lugar para brigar, para saber para onde vocês vão fazer o quê, procurar o doutor Hugo aonde. Então, nós vamos ter um endereço lá em Vila Velha, em frente ao Marista, onde já foi a sede da prefeitura há muitos anos. Vai ter uma sala para a PASOD, que a nossa querida presidente vai administrar, e uma sede para a FIUPA, que aqui foi Profis. Há muitos anos, roubaram até o carro, sumiram com o negócio da Profis, e nós estamos levando para Vila Velha também a sede. É Fenda Palatina. Tem muita dificuldade, para quem não sabe, o Timóteo, o Carlos Timóteo, lá do Hospital Meridional, que tem feito isso, essa cirurgia. Ele é um verdadeiro missionário, ele é bucomaxilofacial, e ele operou, querido Almir, um senhor de 82 anos, que, por causa de bullying, ficava dentro de casa, só saía para trabalhar na roça e voltava,
e esse senhor não tinha endereço para ir. Então, nós estamos... acabou a Profis, estamos fazendo a FIUPA, já fizemos o estatuto, e vai funcionar também em Vila Velha, para ter um lugar para procurar, para uma referência para isso. Então, eu fico muito feliz em ver que, a partir desde 2011, foi a primeira vez que nós trouxemos a Luz de Lênin, que dia 12 de dezembro de 2011, para falar sobre a questão do implante coclear. Depois disso, fomos desenvolvendo, e o implante coclear, dia 6 de dezembro de 2016, aí 2012, 2013, ciclo de palestra, fomos desenvolvendo, discutindo essa questão, e por causa também desses 12 do APART Hospital, que foi feito essa cirurgia através de um TAC, né, que estamos chegando a uma convergência muito boa, felizmente, é uma coisa muito interessante, especialmente para as crianças que nascem com essa deficiência auditiva. Mas... Quem? Está aqui dentro? Tem que ir para cá. Bom, então, mais alguém? Se queira, doutor por gentileza. eu gostaria de, mais uma vez, a nossa preocupação é com relação à questão da continuidade do serviço para o implantado, né, e na busca de novos implantados. Eu tenho uma informação, não sei se procede, com relação ao Ministério Público do Trabalho, que vai também determinar um novo TAC. Eu gostaria de saber se alguém tem essa informação e se ela é verdadeira. Eu não tenho essa informação. Se a Rapazode tiver, se Leonardo tiver, Mariângela, doutor Hugo, alguém tem? Deixa eu perguntar. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade. É assim, já que, eu não sei se procede a pergunta que eu vou fazer, mas já que esse termo de audiência não foi feito a contento, ferindo, inclusive, uma diretriz nacional, não teria como fazer um novo termo com a parte para que ele pudesse, de uma forma mais ágil, porque o Estado leva licitação, é uma coisa mais lenta, ele adquirir esses materiais periféricos necessários para a manutenção, incluindo a partir da avaliação, né, que será feita na UCAM, incluindo o software, porque se não liberar o software, o UCAM não tem como atender esses pacientes. Então, eu penso, será que não tem uma possibilidade? Porque o APART resolveu o problema dele, mas nós criou um problema para outras pessoas. Então, se não poderia fazer um novo termo de ajuste de conduta, onde ele pudesse, pelo menos, adquirir esses materiais periféricos e o software para poder ser liberado para o UCAM, para que esse pudesse dar assistência. Hugo. Só para dar informação, existe um procurador do trabalho tentando fazer esse novo TAC, ok? Siqueira. Eu acho que quem pode responder essa questão aqui na mesa é o Hugo, porque ele, de uma certa forma, tem a informação jurídica mais precisa do que a gente. Posso dar uma palavrinha a respeito disso? Pois não, fala o microfone, Zé Nova, depois o doutor Hugo, por gentileza. Vai falar. O Hugo vai falar primeiro? Bom, esse TAC do Ministério Público, né, é uma caixa preta, nós não sabemos o que tem lá. Com o avião caiu aí, a gente tem que abrir ela para ver. Pelo meu conhecimento, eu não tenho grande conhecimento jurídico, inclusive depois vai ficar para o doutor Hugo aí dar parecer. Eu acho que o Ministério Público não era da competência dele fazer esse termo de ajuste de conduta, principalmente convidar a Secretaria de Saúde para participar, que, na realidade, a Secretaria sentou numa furada assumindo esse compromisso. Agora, talvez esse termo de ajuste de conduta possa ser revisto, eu não sei juridicamente como isso pode ser feito. Essa é a minha opinião. Eu aproveitar aqui a oportunidade da fala, eu quero fazer uma pergunta à subsecretária. Dentro do atendimento da saúde auditiva,
essa rede Cuidar vai estar capacitada para receber esses pacientes que precisam vir fazer o tratamento do interior aqui em Vila Velha, se vai ser feito lá na localidade dele. Porque, como a gente já falou alguns tempos atrás aqui, essas crianças viajam 2 ou 3 horas numa van aqui para chegar até aqui em Vila Velha para fazer meia hora de terapia. Muito obrigado. Hugo, está liberado. Doutor Hugo. Sendo bem objetivo por conta do tempo, inclusive eu estava conversando sobre esse termo de ajustamento de conduta, e os caminhos jurídicos eles existem, tanto para a propositura de um novo termo, quanto para discutir os termos, as cláusulas desse termo de ajustamento de conduta. O que a gente precisa é da informação no mundo real, o que esse termo de ajustamento de conduta não contemplou e que tipo de prejuízo ele gera para a população. Uma vez reunida essa informação, a gente vai olhar o termo, e aí pode ser tanto o Ministério Público quanto a Defensoria pode provocar isso, tentar se articular com o próprio Ministério Público e criar um novo termo, como nós tentamos fazer em algumas vezes, aconteceu com a dactinomicina aqui no estado do Espírito Santo. Mas, enfim, os caminhos existem. A Defensoria hoje, como o Ministério Público, a Defensoria tem a possibilidade de atuar na tutela coletiva, seja na parte judicial, quanto na parte extrajudicial, que são os acordos. Então, essa informação chegando na Defensoria Pública, é possível que a gente provoque as engrenagens jurídicas e a gente converse tanto com os afetados, quanto com os representantes daqueles afetados, para delimitar onde que esse termo original ele não abarca as necessidades da população, o que ele precisa ser melhorado, para que nós possamos adotar os mecanismos jurídicos para tentar melhorar esse termo e sanear essa situação das pessoas que estão com coclear e não conseguiram a manutenção, eventualmente não estão sendo assistidas na sua integralidade. Eu acho que essa seria eu chamo a atenção para a grande utilidade do TAC com relação ao tempo ágil para atender ao implantado na sua necessidade de recuperar o tratamento da audição. Eu gostaria de reforçar a falação da Mariângela, quando ela chama a atenção que este TAC tenha 2 questões importantes. É destinar a compra de material para a manutenção do equipamento para os implantados, o que agiliza muito mais o processo do que uma licitação. Eu acho que essa questão é uma questão de fundo que não pode passar despercebido do Ministério Público e da Defensoria Pública. A outra situação, mencionada até pela Maria Ângela, as empresas devem fazer a migração da parte hospital para o serviço habilitado da UCAM. O que isso significa? Significa que as empresas terão que fazer, oferecer o software e outros periféricos necessários para a audição e a recuperação desse paciente implantado. Porque no dia a dia, o que acontece é que há uma demora normal, mas da licitação que não se sabe quando vai sair, e o prejudicado é o implantado. A outra questão que eu gostaria de levantar, porque eu acho que já está finalizando, é a questão que a doutora Joana falou sobre a questão dos pais irresponsáveis pela pessoa que não é implantada e que tem um atendimento e não comparece. Esse é uma das questões mais perversas que pode aparecer ao ser humano, ou seja, não deixar a inclusão da pessoa surda no processo da sociedade. Eu gostaria só também de, finalizando, parabenizar a UCAM, porque não é só a gente deve reivindicar, mas quando
há uma vitória a nível de percepção para a sociedade, a gente tem que chamar a atenção. A UCAM está credenciada a fazer, habilitada, todos os procedimentos necessários para fazer a questão do implante coclear. E esse serviço que foi habilitado ao UCAM, são poucos os centros no Brasil que têm essa determinação. Eu quero fazer e fazer a manutenção. Pois não, eu acho que isso é uma conquista para o capixaba, para a nossa sociedade. Eu acho que, para finalizar, nós vamos ficar no aguardo com essa observação para a questão do TAC ser modificado, porque facilita a vida do implantado. Muito bem, Siqueira, eu vou passar as mãos ao doutor Hugo. Aqui o seguinte, já está em andamento o Ministério Público do Trabalho, através da doutora Kelly Cristine Vago Cristo, sobre o ofício que foi encaminhado à comissão, ela foi convidada para vir hoje aqui também, mas, infelizmente, por outros compromissos, não pôde comparecer. Mas eu vou entregar para o doutor Hugo, para ele pegar o fim da meada, para ver como é que está o andamento desse novo TAC. Depois, Gabriel, por favor, entregar, doutor Hugo. Eu quero registrar a presença aqui de Sebastião Liberato de Moraes, que está acompanhando a pessoa implantada, Elisete Souza Barbosa, mãe de implantado, da Júlia Evelyn Barbosa Loureiro e Olenice Rocha Mendes, implantada, que está aqui. E vamos ouvir, então, agora a nossa querida, também de muito tempo, a nossa Neuza, que também vai falar, que é mãe do Felipe, que está aqui presente. O microfone, por gentileza. Pois não, Neuza, fica aqui na frente, por favor. Esse é o Felipe, eu vi o Felipe pequeno, o Felipe já está bem grande, né, Felipe? Fica ali perto da mamãe. Ali. Ele está sem um aparelho. Viu? Bom dia, doutor Hércules, bom dia a todos. Bom dia, subsecretário. Uma vez, nós viemos aqui na Assembleia logo no início da nossa caminhada e eu mostrei para os presentes o que era uma criança ouvindo e o que era uma criança sem ouvir. O quanto que meu coração doía, o quanto que me feria e o quanto fazia mal para o meu filho quando ele estava sem ouvir, porque na época ele era implantado somente de um ouvido. Hoje, graças a Deus, ele é implantado dos 2 ouvidos, mas ele está só com um, porque um aparelho deu defeito, foi para o conserto. Sabe Deus daqui a quanto tempo vai voltar, mas graças a Deus ele não está sem ouvir. E eu gostaria de mostrar novamente para o senhor, né, que não teve essa oportunidade, o que é o meu filho ouvindo e que é o meu filho sem ouvir, assim como nós temos aí a mãe da Priscila, a Amanda, doutor Hércules, que o senhor citou, que ela não está aqui, mas está com esse mesmo problema, tem 10 meses que a criança está sem ouvir, né? E temos outras crianças também, que não é do meu conhecimento, mas é do conhecimento da Lurdilene, que estão sem ouvir. Tem o Josimar em Colatina, que ele só não está sem ouvir, porque o meu filho tem um coração grande, maravilhoso, eu tenho muito orgulho em falar isso. Ele pegou um aparelhinho que ele tinha de reserva, que foi o primeiro aparelho dele, e emprestou para o Josimar, para que o Josimar não ficasse sem ouvir. Ele já estava há 11 meses sem ouvir. Então, eu gostaria de fazer essa demonstração. Né, pode fazer. Se vocês nos permitirem. Não, Felipe, você vai lá onde está aquele rapaz de preto e tira o seu aparelho. Vai. E fica de costa, tá? Para a mamãe, tá bom? Isso. Lá, tá bom, sobe a rampa. Aí tá bom. Isso. Tira o aparelho, filho. Meu filho, tira o aparelho. Felipe. Tira o aparelho, filho. Ah, você já tirou?
Felipe, você está ouvindo mamãe? Felipe, meu filho, Felipe, estou te chamando. Filho, pede alguém a ele aí, por favor, para colocar o aparelho. Coloca o aparelho, filho, por favor. Felipe. Então, é exatamente isso que acontece quando os nossos filhos ficam com um aparelho que não está funcionando, né? Então, eu quis mostrar isso para o senhor. Eu já tinha visto. Você tinha feito comigo aqui. Sim, Já a tinha primeira vez que nós Foi. viemos aqui, Sei. eu mostrei isso para o senhor, né, para o Foi. doutor Marco Antônio. Felipe era bem menorzinho. Sim. E assim, a situação é a mesma. Se o aparelho estiver funcionando, eles têm audição. Se o aparelho não estiver funcionando, simplesmente a audição é tirada deles. Isso é uma crueldade. Outra coisa também que, se me permitir, eu gostaria de falar, é que eu tenho uma ordem judicial para fonoaudióloga, que não está sendo cumprida desde o ano de 2016. No ano de 2017, em janeiro, em fevereiro de 2017, eu viajei para Campinas para que ele fosse mapeado. Até hoje, eu não recebi a minha passagem. Eu comprei no cartão de crédito, porque o TFD nos tirou a passagem de avião. O Felipe, ele é uma criança que ele tem déficit de atenção. Se passar um vento, tira a concentração dele. Não tem a menor condição dele ficar 18 horas dentro de um ônibus, mais 1h30, mais quase 1h30 depois, para chegar até a Unicamp e estar concentrado para poder responder, né, aquilo que ele tem necessidade. Então, eu comprei a passagem de avião com antecedência e o TFD simplesmente me mandou remarcar a passagem. E até hoje eu estou sem receber a minha passagem. Semana passada, eu estive na Defensoria Pública e entrei com um processo contra o governo do Estado. Isso, para mim, é uma vergonha. Eu tenho que processar o governo do Estado para receber uma passagem, uma coisa que é direito nosso, que é direito das nossas crianças que necessitam do tratamento. Outra coisa também que eu gostaria de dizer é que, se tem o tratamento aqui, se agora vai ter o tratamento aqui, por que as nossas crianças não podem ser tratadas aqui? Por que todo esse desgaste vai para lá, vem para cá? Por que isso? Então, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada pela atenção, tá? E bom dia. Quer falar, filho? Bom dia, obrigado. Isso aí, Felipe. Muito bem, Neuza. A gente entende seu lamento e a gente realmente fica difícil a gente entender como é que pode ir de onde para São Paulo, para Campinas. Realmente é uma situação muito difícil e com a diária que estão recebendo, né? Muito pequena e que, na verdade, é lamentável. Zé Onofre, você vai falar rapidamente? Quero sim. Um minutinho só. Um Só minuto. para lembrar o senhor, nós temos aqui o usuário de Libra ali sinalizando. E quero a sua ajuda, que eu dei entrada aqui num gabinete de um deputado responsável pela contratação desse serviço. E eu tive que protocolar lá no... Isso é mais ou menos assim, tinha um desabafo. Tive que protocolar no protocolo para poder chegar até o gabinete para estar dando resposta. Que eu tentei amigavelmente, por telefone, protocolar essa reunião, que eu sei que ele é que é responsável por essa implantação desse serviço na casa. Isso está dentro da lei, meu querido. Nós precisamos que isso chegue na Assembleia, numa audiência dessa, que estamos tratando de pessoas auditivas. Cadê o tradutor? Que tem ali 4 ou 5 pessoas analisando. É um repúdio isso, a minha palavra, e peço desculpa o estudo que estão, por acaso, está havendo essa sessão na Assembleia, que nós estamos trabalhando para que isso se realize em breve. Muito obrigado. Na verdade, nós já fizemos várias indicações. Inclusive, agora eu quero convidar o doutor Hugo. Há vários presidentes da Assembleia, inclusive o atual, na esperança de que as sessões sejam transmitidas em linguagem livre. Não tivemos sucesso ainda, vamos continuar fazendo esse pedido.
Para encerrar, por gentileza. Um informe a todas e a todos. Em relação à Defensoria Pública, nós vamos ter uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa no próximo dia 24, provavelmente às 16 horas, para discutir o fortalecimento e aparelhamento da Defensoria, e eu gostaria de convidar todas e a todos. Dia 24? Dia 24. Próxima terça-feira. Próxima terça-feira. Que horário? Eu acredito que seja às 16 horas. Nós estamos confirmando aqui com a casa, e assim que tiver confirmado, vamos soltar uns convites pelas redes sociais da Defensoria Pública. Eu só queria lembrar que 16 horas é a hora da sessão, sessão ordinária. Então, os deputados dificilmente poderão comparecer, sendo terça-feira. 19? Deve ser 19? Muito bem. Eu quero, antes de encerrar, só lembrar que na próxima terça-feira, o Ismael já está aqui, que vai presidir a próxima reunião da comissão dele, que na terça-feira nós recebemos aqui a PASOD, aliás, a PAD, a PASOD está aqui. Tanto falar a PASOD, Ludilene, Neuza, eu acabo embolando aqui, mas estaremos recebendo a PAD, que são os voluntários também que tratam da pessoa com deficiência, com dependência química lá de Vila Velha, ali em frente ao canal Bigossi, que nós visitamos também. Quero registrar a presença de Lincoln Tagliaferri, que é diretor comercial da Politec da Saúde, a empresa que representa os aparelhos aqui do Espírito Santo. Muito obrigado pela presença. Doutor Hércules, se me dá um meio minuto, eu gostaria de finalizar a minha fala e minha participação hoje aqui. Primeiro agradecendo, porque sempre é uma oportunidade que se estabelece uma relação mais aproximada, né, de todas as pessoas envolvidas e os poderes, tanto o executivo quanto o legislativo, e aqui está representado também o judiciário e a sociedade civil organizada. Então, isso daí é importante lembrar que a sociedade, a associação, ela tem um estreitamento com as pessoas que precisam do serviço, que a gente chama de usuários, com a população necessitada desse serviço. E é essa aproximação da associação na secretaria que vai, de fato, conseguir conhecer o universo dessas necessidades. Porque a gente, dentro da secretaria, por mais que a gente se envolva, não é como envolvimento dessa sociedade, da PASOD aqui. Então, essa Câmara Técnica, eu tenho certeza que ela vai trazer excelentes resultados, principalmente, fundamentalmente, nessa questão de estreitar esse conhecimento dessas necessidades pessoais e individuais, porque elas são inúmeras nesse universo. Entendeu? Então, isso aí eu quero registrar que nós temos procurado exatamente estreitar para conhecer essas necessidades, e nós vamos fazê-lo nessa Câmara Técnica. E, assim, havendo necessidade, a participação de um de outro será incluída. É uma Câmara Técnica nomeada, com o nome das pessoas vai ser, já até foi publicado, mas, assim, é importante que a gente depois inclua vários outros atores nessa Câmara Técnica para a gente poder conhecer os casos todos que são trazidos e que são inúmeras necessidades diversificadas, ok? E eu agradeço esse momento e a participação de poder participar desse momento. Muito bem, eu quero agradecer também, agradecer ao nosso querido deputado Ismael, que pacientemente está esperando que nós desocupemos aqui o plenário. Eu queria fazer um apelo ao nosso amigo Lincoln, que nos eventos que forem fazer com relação a implante coclear, a pessoa surda e tudo, que convide a Comissão de Saúde também, que está fazendo questão de acompanhar, e nós estamos vendo que nós estamos chegando num momento de convergência, de tanto tempo, de tanta luta, Neuza, Graciene, Ludilene, de tanto tempo, mas felizmente nós estamos chegando, Zé Onofre, numa convergência que, com certeza, nós vamos aliviar ou diminuir o tratamento dessas pessoas que o poder público não tem ouvido para dar oportunidade para eles. Nada mais havendo a tratar, agradecendo ao deputado Almir Vieira, que nos ouviu pacientemente aqui. Dou por encerrada a nossa reunião, convocando a todos para a próxima terça-feira, aqui mesmo, no mesmo horário. Muito obrigado, bom dia a todos.
Nós encerramos aqui a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Mais informações você pode conferir lá no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.